Atos capítulo 20, verso 7. Divide com quem está do seu lado aí a palavra. Atos capítulo 20, verso 7. Glória a Jesus. Aleluias. Quem achou diz amém. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, levava com eles e o prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Só até aqui. Fecha sua Bíblia, põe no seu assento. Feche seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças e adoração. Nos confronte nessa noite, nos exorte, nos alinhe com o teu Espírito, Senhor, que a proporção do seu entendimento seja derramada dentro dos nossos corações. Senhor, deixe fluir o rio que está fluindo sobre esse lugar. Leva toda a mente cativa à obediência, ao entendimento, que a sua palavra possa se renovar no nosso meio, no nosso convívio, dentro do nosso coração. Senhor, nos coloca dentro do seu propósito e faz, Senhor, com que saímos daqui mais edificados, transformados, alinhados e avivados com o teu Espírito. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor está conosco, em nome de Jesus, amém? No seu lugar. Queridos, eu queria falar sobre vigilância. E eu não poderia falar de vigilância sem antes falar de Paulo. Porque Paulo, ele marcou a sua geração e está marcando a nossa geração através da vigilância. Para você entender, eu preciso falar acerca de Paulo e quem foi Paulo. Paulo, ele foi um homem que nasceu na Cilícia, em Tarso, hoje localizado a Turquia. E dentro dessa cidade pequena, Paulo, ele se desenvolve, ele cresce. E ele recebe dupla cidadania. Tanto ele era cidadão romano, quanto também cidadão hebreu. E todo mundo que tinha dupla cidadania era diferente dos demais, porque tinha o apoio maior de Roma, o apoio maior do governo sobre tudo aquilo que ele estava fazendo. E o apóstolo Paulo, ele nasceu dentro de uma família instruída nos caminhos de Deus. A Bíblia vai dizer que ele veio de uma família totalmente tradicional. E essa família tradicional fez todos os rituais que a lei de Moisés mandava. Ele foi circuncidado ao 8º dia. E ele nasceu de uma linhagem que tudo aquilo que Moisés pediu para que fizesse, eles fizeram. Então Paulo nasceu dentro de uma família que foi criada a base da Torá, a base da lei, e os seus pais circuncidaram ele ao 8º dia. Para que você entenda, a circuncisão era feita nas crianças de 8 dias. Pegava uma pedra ou uma peterneira e cortava a pele do prepúsculo genital da criança, do órgão masculino. Paulo foi marcado naquele dia.
E Paulo, ele nasceu em meio à tribo de Benjamim, e ele foi hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu. Você lê isso em Filipenses capítulo 3, verso 5. E quando ele vai crescendo, ele vai estudar os pés. Por que aos pés? Porque todo grande mestre tinha os seus discípulos, assim como Jesus teve os 12. Naquela época também, antes de Jesus, havia os mestres da lei. Então Paulo foi estudar aos pés. Significa que aonde Gamaliel estava, Paulo também estava. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, diante de Gamaliel, a aprender aquilo que a Bíblia, aquilo que a Torá antiga ensinava. Foi aí então que ele aprende também a confeccionar tendas. Todo judeu, ele deixava uma profissão ao seu filho. No momento da crise, o seu filho tinha alguma profissão para fazer. Então, os pais de Paulo ensinaram ele a confeccionar tendas, armar tendas, elaborar tendas, para que, se um dia precisasse, ele tinha alguma formação para poder tirar o seu sustento. E um dia, Paulo, em uma de suas viagens missionárias, Paulo vai a uma cidade chamada Troade. Nessa cidade chamada Troade, Paulo começa a fazer uma série de pregações, uma série de cruzadas evangelísticas, pregando Cristo ressuscitado, pregando a cruz, falando do seu encontro para com o Messias, dizendo acerca de tudo aquilo que Deus havia feito, havia transformado em sua vida. Então Paulo resolve fazer uma grande cruzada. Ele reúne todo mundo da cidade, e ele escolhe um lugar espaçoso, grande, arejado, para que ali ele pudesse fazer um sermão, pregar a palavra de Deus. Então ele reserva um cenáculo. Cenáculo era muito comum naquela época, era uma espécie de um prédio, de um galpão, um lugar espaçoso com alguns andares. E Paulo ali está pregando a palavra de Deus, e era um domingo de Santa Ceia. A Santa Ceia é a memória daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então Paulo está pregando a importância da comunhão, de estar junto, de estar ligado no mesmo corpo, no mesmo espírito, no mesmo entendimento. Eu acredito que Paulo está falando acerca do pão, o pão representando a carne de Jesus, representando o sacrifício que foi feito na cruz, representando todas as dores, tudo aquilo que ele levou até o madeiro para que nós tivéssemos paz e vida com abundância. E também fala do vinho. Eu acredito que ele está falando acerca do vinho. O vinho representando o sangue para a remissão de pecados. Foi nesse interim que Paulo está falando sobre isso, que o cenáculo onde ele estava, havia muitas luzes ligadas, luzes clareando aquele cenáculo. Eram lamparinas que continham azeite dentro delas. E o cenáculo estava hiperlotado, porque todo mundo daria qualquer valor ou qualquer tempo do seu tempo para ouvir Paulo pregando. Eu daria qualquer coisa do meu tempo para ouvir Paulo pregando. E as pessoas não eram diferentes. Então o cenáculo ficou superlotado. E Paulo está pregando em Troade. Só que Paulo amava a palavra de Deus. E Paulo se alongou no sermão que ele estava pregando. Paulo não pregou 30 minutos ou 40 minutos. Paulo não pregou 2 horas. O texto diz que ele se alongou no sermão. Pode ser que ele pregou 6 horas, 7 horas, 8 horas. Eu não sei. Só sei que o sermão dele foi até a meia-noite. E ele pregou tanto, porque ele pregava aquilo que havia impactado a sua vida. Eu ando em algumas igrejas e eu tenho percebido que a pregação bíblica já não é mais a prioridade. As pessoas dão espaço para o louvor é uma maravilha. Eles dão espaço para tudo, mas restringe o tempo da palavra de Deus. Paulo, ele tinha como prioridade a pregação da palavra do Senhor. E hoje nós estamos vendo muitas igrejas que a pregação fica para o final do culto. Um dia eu fui pregar em uma igreja e o pastor deu 300 oportunidades. Todo mundo teve a sua chance. Quando foi chegando 15 para as 10, ele pegou o microfone e entregou na minha mão e disse: você vai pregar até 10:05, 20 minutos. E Deus falou no meu coração que a prioridade já não era mais a palavra. E quando a palavra sai da igreja, acontecem coisas horríveis. Por isso que nós estamos trazendo a essência para a sua vida novamente.
Se não sobrar tempo para a palavra de Deus, aquela igreja não é bíblica. Por isso, você está vivendo um tempo profético na sua história. Valorize a palavra de Deus. A presença da sua palavra, ela é poderosa. Porque tudo foi criado através da palavra. O próprio Deus disse, haja e houve. O próprio Deus disse, haja e aconteceu. Tudo foi criado através da palavra e nada pode se cumprir ou fazer sem ela. Então você deve amar a palavra de Deus. E quase não sobrava tempo para a palavra de Deus. Quer que eu diga uma coisa para você? Deus quer uma igreja, ou nós somos a igreja, você é a igreja, que examine as escrituras sagradas. João capítulo 5, verso 39, examinai as escrituras, porque julgais nela de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Sabe o que está acontecendo? Nós não estamos examinando as escrituras, para saber se está certo ou está errado. Nós não perdemos mais tempo em ler a palavra de Deus, para saber se a palavra de Deus na verdade está me confrontando, ou se aquilo que estão pregando é de verdade, ou de fato é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é vida e vida eterna. E se você se permite ser confrontado por ela, você vai testificar dentro da palavra de Deus aquilo que você está recebendo. É por isso que João disse isso, que quando você examina, você enxerga a vida eterna e você testifica aquilo que você está recebendo do céu. Eu falava sobre o perdão domingo e eu disse que aquilo que você recebe na vertical, Deus para com os homens, você consegue liberar na horizontal, você para com os outros homens. Então tudo que você recebe na vertical, você libera na horizontal. Então quando você examina a palavra de Deus, você está recebendo do Senhor para liberar aos outros homens aquilo que você está recebendo. Atos capítulo 17 diz que havia uma classe de pessoas diferente de todas hoje. Eram os bereanos. Os bereanos não comiam qualquer alimento. Eles não ouviam qualquer pregação. Mas antes, eles examinavam para ver se de fato aquilo que estava sendo pregado estava dentro da Bíblia. E se aquilo que estava sendo pregado estava de verdade na palavra. Hoje nós estamos vendo tanta heresia nas igrejas. Talvez por falta de entendimento ou de alinhamento, talvez por falta de sabedoria, ou talvez porque se tornou uma rotina fazer aquilo que dá certo, não o que é certo. Não faça o que dá certo, faça o que é certo. Porque quando você faz o que é certo, você não precisa se justificar. A própria palavra é promovida diante da verdade e ela te justifica você. Então Paulo está pregando a palavra de Deus, e na verdade ele mesmo disse em Romanos, no capítulo 10, verso 17, quem não gosta da pregação da palavra é incrédulo, pois a fé vem pela pregação da palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a exposição da palavra de Deus na igreja de Troade era a essência, era o carro-chefe. Porque uma igreja que não consegue adorar, ela tem que ser entretida. Uma igreja que não consegue parar para ouvir a palavra de Deus, ela tem que ter tudo menos a palavra. Tem que ser entretida, tem que ter uma festa para atrair as pessoas, tem que ter um congresso para atrair as pessoas, porque só a palavra não é a suficiência. Vamos retornar a esse tempo que só a palavra é o suficiente para nós. Tudo que você precisa está inserido aqui. E por alguns momentos nós estamos dentro da igreja, mas somente se alimentando de cultos semanais, matinais, não é o suficiente. Você vai cair a qualquer momento. Porque não aconteceu diferente com esse menino, esse jovem, esse homem. A Bíblia diz que ele estava dentro do cenáculo. Paulo estava pregando a palavra de Deus. E ele vai e sobe até o terceiro andar do edifício. Um lugar alto, terceiro andar não é um lugar pequeno, também não é um lugar baixo, é um lugar alto. Ninguém pularia de um terceiro andar de um prédio, a menos que quisesse morrer. Mas ele subiu até o terceiro andar. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo: por que que as pessoas caem, mesmo frequentando as igrejas? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você. Por que que as pessoas caem, mesmo estando na casa de Deus? Por quê? Por que que as pessoas caem mesmo ouvindo o pastor pregando, mesmo sendo ministrado por louvores como esses, mesmo estando dentro desse ambiente profético? Por que que as pessoas caem? Porque elas vivem na igreja com
como se não fizesse parte delas. Por que as pessoas caem mesmo estando aqui no nosso meio? Porque elas querem viver as suas leis, não as leis de Deus. Por que as pessoas caem mesmo estando nas igrejas, tomando ceia, dizimando, casados, se casando? Porque elas estão sentadas na janela assistindo as coisas do mundo e as coisas de Deus. Na verdade, o mundo hoje está muito mais atrativo do que a igreja. É muito difícil você ver um jovem que ele tem um começo, um meio e um fim. Ele começa a vir para a igreja, mas depois ele vai se perdendo com o tempo. Porque o mundo é atrativo, são os amigos que nos ligam, são as pessoas que nos convidam. Como é bom estar no mundo, não é assim? As pessoas dizem isso. Nós queremos um evangelho light, onde tudo é permitido. Posso beber? Pode. Pode fumar? Pode. Posso ter 2 casamentos? Pode. Eu posso ir na balada? Pode. Você só não pode se encontrar com o seu Deus na hora que a trombeta tocar. Eu preciso alinhar essa igreja ao entendimento, querido. Não é mais tempo de você estar na igreja como se você não tivesse. Não é mais tempo de você vir ao culto e a sua mente está distante, porque você está apegado às coisas da terra. Estamos mais apegados àquilo que Deus tem nos dá, aquilo que nós estamos buscando. Deus já deu aquilo que nós precisamos, que é a salvação, a redenção. A obra foi feita na cruz, mas nós não estamos satisfeitos com isso. Nós queremos muito mais do que isso. Por que as pessoas caem estando na igreja? Porque elas vivem aqui dentro como se não vivessem. Não tem reverência, postura, não tem temor. Tem medo, mas não tem temor. Há uma diferença. Temor e medo. Medo você não peca porque você tem medo da consequência. O temor você não faz porque você ama a Deus. E esse menino estava na igreja, mas apaixonado pelo mundo. Quantas pessoas não estão assim? Atos capítulo 20 diz que esse homem chamava Eutico, e ele estava sentado na janela. Não era nem na porta, era na janela. E essa janela, ele se assenta nela, e sem perceber, porque a queda ela acontece gradativamente. Você comete um delito hoje, eu cometo um delito hoje, amanhã mais um, e essa queda vai se tornando um pecado, o pecado vai se tornando inconsequência, e um pecado sem confissão se torna uma iniquidade. E essa iniquidade, irmão, é a raiz do pecado, é difícil de arrancar. Ele se assenta, ele começa a ficar dormente, ele começa a dormir. E sabe o que acontece? Ele cai do 3º andar ao chão. Por que as pessoas caem mesmo estando na igreja? Elas caem porque elas querem que a igreja faça o que o mundo está fazendo. Elas caem porque elas estão acostumadas com a presença de Deus. Você sabia que a presença de Deus também mata? Quando você se acostuma com ela, você não dá mais importância a ela. A Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não fez diferença nenhuma, porque se acostumou com a presença de Deus. Você pode se acostumar com qualquer coisa, menos com a presença de Deus. Se acostume com qualquer coisa, com o que você come, com o que você fala, com o que você veste, mas a presença de Deus você não pode se acostumar. Senão você entra na igreja e você não consegue sentir o Espírito de Deus. As pessoas, na verdade, quando elas pecam, elas não perdem Deus, porque Deus é Pai e perdoador daqueles que confessam os seus pecados. Mas elas perdem o ambiente. Elas estão na igreja sem ambiente. E sem ambiente, você não consegue desfrutar da presença. Quando Adão pecou, ele não perdeu Deus, ele perdeu o ambiente. E perdendo o ambiente, ele perdeu o desfrutar da presença. O maior intuito de Deus criar o jardim e colocar Adão foi para que Deus, na viração do dia, viesse conversar com ele. Diálogo, relacionamento. Deus não é patrão e também não é funcionário, ele é amigo. E ele quer se relacionar conosco. É relacionamento de pai para filho, não é de funcionário para patrão. Por isso nós estamos na igreja caindo em todo o tempo. E as pessoas caem porque elas vão perdendo a visão do altar.
O altar precisa estar estabelecido na sua vida. As pessoas caem porque as leis de Deus já não são mais suficientes. Elas criam as suas próprias leis. E elas vão vivendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Irmão, a nossa vontade ela sempre vai falar mais alto. Mas se submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, ela vai se calar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe por que te falta ânimo em vir à igreja? Sabe por que te falta força em querer estar na casa de Deus? Porque você está no meio do corpo, mas sem perceber, alguma janela se abriu na sua vida. Eu vim dizer para você, alguma janela está aberta na sua vida. Eu não sei qual é. Talvez é a janela da sedução, é a janela do dinheiro. Talvez é a janela da promiscuidade, é a janela da pornografia, não sei. Qual foi a janela que se abriu para você? O mundo abriu a janela e sem perceber estamos sentados nela. E eu vim dizer para você que as pessoas, elas querem lugares altos, elas querem aparecer, elas querem estar em evidência, mas elas não querem vigiar. Existem lugares que são extremamente perigosos, e se subestimarmos esses lugares, certamente vamos cair. Nós não podemos brincar com a nossa natureza. A nossa natureza é a nossa maior inimiga. Você sabe quem que é o meu maior inimigo? Se chama Diego. Eu sou inimigo de mim mesmo. O nosso maior inimigo não é Satanás, por mais que ele é o nosso acusador e adversário. O nosso maior adversário somos nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas vontades e debilidades. Por isso nós não podemos estar em áreas que nos oferecem riscos, porque certamente vamos cair se estivermos nessas áreas. Deixa eu fazer uma pergunta: o que um jovem de Deus, o que uma mulher de Deus, o que um homem de Deus está fazendo na janela em meio a uma pregação de Paulo? Eu que estava no terceiro andar do cenáculo, e Deus, Ele quer levantar a sua vida, como Deus é Pai, Ele quer te levantar também. Deus, Ele quer promover o seu ministério, porque Deus, Ele anda na frente da sua vida. Mas eu vim orientá-lo nessa noite, que Deus vai requerer de você nesses últimos dias, muito mais vigilância do que você tem tido. Porque sem vigilância, você vai cair quando Deus levantar você. Você vai tombar quando você casar. Você vai tombar quando você estiver diante de alguma tarefa. Sem vigilância, nós estamos sujeitos a perecer, a pecar, a cair. Irmãos, olha para mim. A vigilância é o carro-chefe da igreja. Vigilância no dicionário Aurélio significa ato de vigiar, efeito ou estado de quem está vigilante, cautela, precaução, diligência, zelo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que esse homem ele caiu da janela, é porque ele foi perdendo a vigilância, o zelo, a precaução, a diligência, o efeito de vigiar. Muitas vezes nós estamos dessa mesma forma, não se percebendo ou dando-se a perceber que nós não estamos mais vigilantes ou vigiando aquilo que nos chama atenção. Vigie seus olhos, suas mãos. Vigie a maneira que você pensa, que você fala. Porque sem vigilância você está sujeito às quedas da vida. Marcos capítulo 14 vai dizer o seguinte: e voltando, achou-lhes dormindo, e lhe disse: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora comigo? Jesus está dizendo assim: vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora. Sabe o que é isso? Vocês não conseguem orar, porque vocês estão desapercebidos. Vocês não conseguem entrar em adoração, porque vocês não estão vigiando.
E um homem que ele ora, ele deixa de pecar. Mas um homem que peca, ele deixa de orar. Deus não está preocupado com a sua felicidade. Ele está preocupado com a sua santidade. Porque nem todo mundo que é santo é feliz, mas todo mundo que é feliz ou é santificado está feliz. Deus quer que nós nesses últimos dias redobremos a vigilância, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito sempre vai estar mais forte que a carne, quando é alimentado pela palavra de Deus. É como um cão raivoso, dois cães dentro de um ringue. Qual que vai vencer a disputa? Aquele que você mais alimentar vai vencer o duelo. Se você alimentar o seu espírito vai vencer. Você vai vigiar e você não vai cair quando a janela se abrir. Mas se você alimentar a sua carne, ó, irmão, a carne ela come, bebe e folga. Sabe o que é isso? A carne é a nossa inimiga. Olha como que a carne duela contra nós. Por isso que Paulo está dizendo, a vigilância vai fazer com que Deus te coloque em lugares altos, para que você ilumine toda a casa como uma lamparina, mas que você não caia, para que não traga escândalo ao reino de Deus. Você está vendo muita gente levantando e caindo, muita gente levantando e tombando, muito casamento começando e destruindo, muito pregador, ministro, bispo, apóstolo, muita gente começa bem e termina mal. Por quê? Porque Deus até levanta, Deus até dá um crédito, mas não vigia. Muitos empresários que caíram, que perderam, muitas mulheres que começaram bem e se perderam, muitos homens que começaram bem e se perderam, mas Deus levou para um lugar alto, mas a pessoa não vigiou, não teve cautela, zelo. Não confie em todo mundo. Vigie, porque todo lugar alto que Deus te levantar para que o nome de Jesus venha a estar à frente de você, você vai precisar estar muito mais vigilante ainda. Davi não vigiou. Sabe o que aconteceu? Um dia ele acordou de manhã e ele não quis ir à guerra. Tem horas que estamos cansados e nós não queremos lutar. Alguém já se sentiu assim um dia? Eu não quero vir à igreja, eu já não quero pregar, eu não quero fazer isso hoje, eu vou colocar alguém para fazer no meu lugar. Eu vou ficar em casa, descansando, coloco lá um Netflix, faço um balde de pipoca e eu vou descansar. Davi fez a mesma coisa. Enquanto todo mundo foi para a guerra, ele ficou em casa. Não é tempo de ficar em casa, é tempo de ir à guerra. Porque se eu não for à guerra, o diabo vai guerrear comigo dentro de casa. Sabe o que aconteceu? Ele abriu a janela e ele viu uma mulher linda tomando banho nua. Ele falou: é ela que eu quero. E no terraço de sua casa, que era o lugar mais alto, aonde ele poderia ver todo o reinado que Deus deu a ele, ele caiu com Batseba. E Satanás abriu a janela do pecado a ele. E todo pecado que não é confessado, ele traz consigo mais um pecado. Ele comete o pecado de adultério. Quando ele tenta esconder com o véu do engano, ele comete um homicídio. De pecado de adultério vai para homicídio. Por quê? Porque ele não vigiou. O diabo também pegou Jesus um dia e levou ele para o mais alto pináculo do templo e disse: tudo que você quiser é seu, se você se prostrar e me adorar. Um lugar bem alto. Era o alto do monte, era o alto do morro. E Jesus teve que usar a própria palavra de Deus para combater ele, dizendo: olha, só o Senhor prestará culto. Como é que eu vou dobrar os meus joelhos a você se tudo já é meu? Se você tem entendimento de quem você é, você não se prostra diante das ofertas que o diabo faz a você. José também, ele não se prostrou diante dos lugares altos que Deus deu a ele. E por muito tempo nós subimos ao monte. Tem pessoas que fazem campanha no monte, isso é correto, faça mesmo. Mas não faça campanha no monte para pedir algo para você, benefícios próprios, pessoais.
Porque quem faz isso em troca de benefícios pessoais é o diabo. Foi o diabo que levou Jesus ao alto do monte para barganhar benefícios pessoais com ele. Suba ao monte como Abraão fez, para levar Isaac ao sacrifício. Nós não vamos mais sacrificar, vamos ser Isaac agora. Nós vamos ser o sacrifício diante do altar de Deus. O diabo quer levar pessoas ao monte para buscar benefícios próprios, mas nós vamos subir ao monte para ser o sacrifício vivo diante do altar de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem não quer estar em lugares altos? Em meio ao século 21, nós queremos ter um bom carro, nós queremos ter uma boa casa, não que isso seja errado. Queremos estar em lugares altos, mas não queremos vigiar para consolidar o que Deus deu. Eu queria que você trocasse o lugar alto pelo centro da vontade de Deus. Não é mais o que nós queremos, é o que Deus quer. Não é mais o que eu quero, é o que Deus pensa. Não é mais o que eu falo, é o que Deus fala. Quando você viver assim, você vai entender o que Deus está chamando a sua igreja para esses últimos dias. Quem não estudou, por exemplo, quer o seu filho estudando, é correto. Quem não se casou na igreja quer ver a filha se casando. Quem um dia passou fome quer ver os filhos tendo uma mesa farta. Isso é necessário para você. Isso você tem que sim almejar. Isso é válido. São necessidades básicas. Quem não quer estar proporcionando lugares abençoados para as pessoas que estão à nossa volta? Todo mundo, toda mãe, eu como pai, eu quero que o meu filho cresça como eu não cresci. E você que é mãe e pai, você também quer que seu filho cresça, mas ensine ele a vigiar. Porque senão ele vai cair. E se o filho cai, é responsabilidade do pai e da mãe, porque não foi instruído. A Bíblia diz: ensine os filhos no caminho que devem andar, e eles não vão se desviar dele. Não poupe a vara sobre o filho. O que é a vara? É a palavra. Não é você dar uma surra no seu filho, não vai resolver muito não. É você sentar e falar: olha, a Bíblia diz isso. Caminho de vida, caminho de morte. O que você quer fazer? Não perca o seu filho, não perca a sua casa por falta de vigilância. Eutico estava no terceiro andar do edifício. E no terceiro andar do edifício, ele se assenta e dorme. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus for fazer alguma coisa através de você, o diabo vai se responsabilizar em abrir uma janela para te distrair. Deus sempre vai colocar você em lugares estratégicos para que você ilumine a casa com o seu odre, com o seu azeite, com a sua unção. Ele sempre vai te destacar no meio da multidão. Mas o diabo vem e abre uma janela para fazer você cair na frente daquilo que Deus te colocou. Então não se engane, sempre terá janelas abertas, porque o diabo sabe o seu gosto. Ele sabe o que você gosta de cheirar, ele sabe o que você gosta de sentir, ele sabe o gosto de mulher que você tem, ele sabe o gosto, o perfil de homem que você gosta, ele sabe o que te agrada e o que mexe com os seus olhos, o que inflama o seu coração. Aí ele vai colocar janelas abertas para que você caia. O diabo conhece o seu gosto e por isso ele sempre vai deixar uma janela aberta. Mas se estivermos dormindo, nós vamos cair. Os discípulos dormiram no monte e a igreja está dormindo nesses últimos dias. Desperta! Os discípulos dormiram. Olha como isso é importante. Esse tempo de despertar, porque como é que pode você estar no monte com Jesus e dormir? Eles estavam com Jesus, mas mesmo assim dormiram. E isso é o sinal da geração de pessoas que estão dormindo e precisam ser despertadas para um tempo profético. Você é a última geração aonde Jesus conta com você. Será você o promissor de uma geração nova. Deus vai levantar a sua vida com entendimento. Deus está treinando você para um tempo novo que vai acontecer, mas Ele não quer ver mais os seus filhos caindo diante daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Sansão dormiu no colo de Dalila. Sabe por que ele dormiu no colo de Dalila? Porque ele não vigiou. E só existe uma forma de discernir quem está do nosso lado:
se vigiarmos. A bispa Luana falou sobre as virgens loucas e as virgens prudentes. 5 tinham azeites e 5 não tinham azeites nas suas lamparinas. Todas elas dormiram, mas ao chegar do noivo, elas não tinham as suas lamparinas acesas, porque elas estavam dormindo. Jonas dormiu, e você vai vendo que é um perfil dos homens da Bíblia. Jonas também dormiu no porão do navio. Enquanto o navio estava sendo agitado para um lado, para o outro, ele estava dormindo. Acorda. A sua família está se perdendo. Acorda. Os seus filhos estão se perdendo. Acorda. Você não ora mais. Talvez eu não estou orando como eu devo. Talvez nós como igreja não estamos jejuando mais. Talvez nós como corpo não estamos mais atentos à voz de Deus. Acorda, igreja. Acorda, porque você vai cair. Nós vamos cair todas as vezes que quebrarmos um princípio espiritual. Sabe o que acontece? Ele vai e cai. Quando ele cai, Lucas estava próximo a Paulo, e Lucas vê aquela cena. Então Lucas desce e vai até onde Paulo estava. Comenta com Paulo e diz: Paulo acabou de ter um acidente na sua pregação. Um homem caiu da janela e ele caiu do lado de fora, e já informaram para nós que ele está morto. Porque todas as vezes que você estiver na igreja com vontade de estar no mundo, você vai morrendo aos poucos. E Lucas, como médico perito, vai até esse homem, e quando percebe que aquele homem está no chão, talvez ensanguentado, coloca as mãos sobre ele e vê que a sua pulsação já não era mais a mesma, e vê que o seu coração já não estava mais batendo. Lucas, como médico, dá aquele homem como morto, dá aquele homem como sem vida. Mas eu louvo a Deus, porque muitas vezes é necessário morrer para que Deus venha nos dar vida de novo. Louvado seja Deus pelas nossas quedas e pelos nossos deslizes, porque são eles que nos fazem ressuscitar para Deus de novo. Deus permite alguns tropeços na nossa vida, alguns deslizes no nosso ministério, para nos colocar no propósito de Deus de novo. Se não fosse essa queda, talvez nem aqui você estaria. Se não fosse esse descuido, nem aqui você estaria. Sabe por que você está aqui hoje? Ou sabe por que você está me ouvindo aí pela internet, pela rádio? Porque você tombou na sua vida. O casamento fracassou, o ministério fracassou, mas Deus tem os seus homens de Deus que vão ser usados no momento da sua queda, não para apontar o dedo, porque Deus não quer mais sermão. Deus quer que você seja uma mão para levantar alguém que caiu. Por muito tempo pregamos sermões, por muito tempo ensinamos as pessoas através de sermões. Deus não quer mais sermões. Deus quer que você seja uma mão para levantar alguém, porque avivamento não é aquilo que você recebe, mas é a resposta que você dá àquilo que você está recebendo. Estamos recebendo muito de Deus esses últimos dias, quarta-feira, domingo, na semana, e eu quero saber a resposta que nós estamos dando ao mundo lá fora. Passamos de ser uma igreja apaixonada por ser uma igreja de propósito. Ele cai. Eu quero que você anote isso que eu vou dizer para você. Toda vez que você se distanciar do altar, mais probabilidade você vai ter de cair. Toda vez que você se distancia do altar, você tem probabilidade de cair. Eu não quero trabalhar na igreja, eu não quero nada com o corpo de Cristo, eu quero entrar mudo e sair calado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou falando de altar. Altar é construído dentro do quarto da oração. Toda vez que você sai do seu altar da oração, mais probabilidade você vai ter de cair, mais probabilidade você vai ter de pecar. Deus está trazendo um tempo para nós.
Não largue o seu altar da oração. Não. Não largue o seu altar da intimidade com Deus. Não largue o seu altar do compromisso com o Senhor. Separe tempo para que você não caia diante das janelas que vão se abrir. Fecha a janela hoje. Fecha a janela hoje. Não troque a janela pelo altar. Ou seja, tem gente trocando o altar pela janela. Não espere você cair para você saber a dor de uma queda. Eutico trocou o altar pela janela. E o que eu vou dizer para você, eu quero que você grave. Tem muitas pessoas que estão no altar, mas estão pior do que quem está na janela. Quantas pessoas no altar cantando, pregando, ensinando, dançando, mas pior do que quem está na janela. São pessoas mortas vivas, que estão com o corpo na igreja, mas a mente morta. Deixa eu trazer uma mensagem para você. Assuma que você está morto, porque tem um Paulo indo ao seu encontro, cheio do Espírito Santo, para colocar você de pé de novo. Difícil é assumirmos que não somos mais os mesmos. Filho, difícil é assumir as nossas quedas. Difícil é assumir que precisamos de ajuda, de consolo. Difícil é assumir que eu caí nesse momento, eu pequei. Davi disse: tire tudo de mim, Senhor. Eu pequei, somente contra ti pequei. Esconda o seu rosto dos meus pecados, mas não retira de mim o que é suficiente, é o teu Espírito. Mas cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim o entendimento, Deus. Olha o que Davi está dizendo. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu falei, eu sei que eu não sou mais o mesmo, mas não tira de mim o teu Espírito não, porque sem o teu Espírito eu não vou conseguir. Eu vou tombar diante das janelas abertas. Eu não vou ser mais o mesmo. O fogo da provação de Deus, ou a brisa suave de Satanás. Nas nossas maiores lutas, sempre haverá uma janela soprando uma brisa gostosa e suave. Feche a janela. Quebre o seu computador se for preciso. Quebre o seu chip se for preciso. Mude de emprego se for preciso. Mude de casa se for preciso. Troque de vida se for preciso. Como assim? Troque a sua vida pela vida dele. Eu me acostumo. Não se acostume, meu filho. Você não é produto de um sistema. E não se acostume com as suas quedas. Você é a geração eleita que Deus levantou. Você é o povo santo que Deus vai levantar. Tem gente tão acostumado com o pecado que o pecado se tornou santidade para ele. Vai chegar um momento nessa igreja, eu creio que não, porque estamos despertando alguns que querem, nem todos querem, mas alguns ainda querem, que quando você pregar a verdade, você vai sair como mentiroso. Por isso que eu não quero mais só um culto. Eu quero ser o culto a Deus. Lugar de servo de Deus não é na janela. Lugar de servo de Deus não é na dúvida. Se você é de Deus, é de Deus. Se é de Baal, porque você está cocheando em dois pensamentos. Se é Baal, siga-o. Mas se é Deus, permaneça. Por isso que Deus fechou os céus para os avivamentos. Falsos avivamentos estão com os seus céus fechados. Avivamento é você sair chorando do culto. Avivamento é você sair triste consigo mesmo. Avivamento é confronto na sua alma. Desconfie de qualquer igreja que faz carinho na sua cabeça. Você está em pecado e não, está tudo. Não, irmão. Pecado é pecado. Santificai-vos hoje, para que amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Sem santidade ninguém verá Deus. Não se entregue. Deus está dizendo para nós que estamos aqui, estamos em todos os caminhos
soprados pelo vento do Espírito. Feche a janela, feche as brechas, as portas de entrada do adversário, antes que venha a cair. Qual janela está chamando mais a sua atenção? Se você não pega os seus desejos e satisfaz na presença de Deus, você vai satisfazê-lo em qualquer outro lugar que não seja no centro da vontade do Senhor. O ser humano é capaz de qualquer coisa para satisfazer os seus desejos. E Deus me disse: satisfaça os seus desejos com os meus desejos. Não, eu não tenho nenhuma janela de atração. Não, tem sim. Todos nós temos uma janela de atração. E o entretenimento, o que é o entretenimento? É a alegria sem Deus. É o substituto diabólico da alegria de estar com Deus. Então, quando nós estamos em meio a um entretenimento, estamos mais felizes do que estar com o Senhor, estamos caídos e não sabemos. Eu já fui do mundo, irmão. No mundo, eu passava horas, 3, 4 dias bebendo, em baladas, gastando a minha vida com o mundo. Eu não queria voltar para casa, saía sexta, sábado, domingo, voltava segunda, me recompunha 2 dias, e depois eu saía de novo, ficava 5, 6 dias fora. Até um dia que eu estava em um lugar e Deus me deu uma visão de uma serpente. E Deus disse para mim: olha o que você está fazendo com a sua própria vida. E eu disse: Deus, e agora? Ele disse: feche as janelas que te atraem. Como? Não me pergunte como. Somente me obedeça. Você está disposto a se render e ser escravo por amor? Porque Paulo disse: eu, prisioneiro de Cristo, doulos. A palavra doulos é escravo. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou prisioneiro de Cristo, escravo. Mas falar de escravidão no século 21 é loucura. Mas nós somos escravos porque é amor. Quanto mais escravo eu sou de Cristo, mais livre eu me sinto. A janela tira o seu equilíbrio. A janela tira a sua atenção. A janela faz você olhar para o mundo e tentar trazer o mundo para dentro da tua casa. Lá no mundo você é uma pessoa, na sua casa é outra. Não dá para ser no mundo uma coisa e na igreja outra. Temos que ser a mesma pessoa no mundo e na igreja, em casa e no altar. Chega de máscaras, o véu do engano tem que cair, irmão. Deus vai levantar uma geração verdadeira que ama a presença de Deus. Para de enganar, para de mentir, para de andar errado, volta ao caminho. Volta! Mas a nossa geração não há quem pregue confronto. As pessoas não gostam de profetas. Meire, as pessoas não gostam de profetas. Se o profeta fala, logo tentam calá-lo. Na verdade, tiramos Jesus do trono e colocou vocês sentados no trono. Você é a menina dos olhos de Deus. E essa palavra primeiro ela cortou a minha vida. Porque muitas vezes nós estamos servindo de bombeiros espirituais. Sabe o que é isso, Nil? O diabo vai colocando um monte de fogo no seu caminho para que você vá apagando. É um problema, é uma luta, é uma adversidade, é uma crise financeira, é conjugal, é o filho. Você se torna bombeiro espiritual, só apagando fogo. E o diabo é especialista nisto, porque se você vive apagando fogo, você não tem tempo para fazer o fogo no altar da intimidade. Ele rouba o seu tempo para você não estar no quarto da intimidade fazendo o fogo certo, que é o fogo para tocar pessoas. Não seja bombeiro espiritual, chega disso. Não se distraia, não perca o seu foco.
A falta de envolvimento com as coisas de Deus faz eu abrir vontade de alimentar minha carne. Eu quero terminar aqui dizendo que você pode fechar essa janela antes que você caia. Mas se você caiu, eu também posso te orientar para você que tem esperança para nós. Diga assim: tem gente que está no altar, mas está pior do que quem está na janela. Nós queremos ser uma vitrine para essa geração que se perdeu. A Bíblia vai dizer